E a Laura deu a deixa aí para o ambiente de Brasília. Vamos falar um pouquinho sobre o que não está acontecendo ou o que vai deixar de acontecer agora nos próximos dias. Apesar de a semana ter sido mais tranquila no Congresso Nacional, o recesso legislativo começa oficialmente hoje. Os parlamentares só devem retomar os trabalhos em agosto. E de acordo com a Constituição Federal, os parlamentares não poderiam entrar em recesso sem a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias do ano seguinte. Como o texto não foi votado, e para driblar essa determinação, o Congresso decretou o que chama de recesso branco, que é uma pausa extraoficial. Mas os prazos para as votações seguem valendo, o que pode impactar a análise de pautas que estão em regime de urgência. Além da LDO, entre os temas que ficaram para depois do recesso estão a reforma tributária, a regulamentação, a desoneração da folha de pagamentos, a própria PEC da anistia que citamos aqui, e discussões que vão acontecer agora durante o recesso, que são as movimentações para a eleição das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Dessas pautas que eu destaquei, Deise, talvez a movimentação política para a eleição das mesas seja o que está mais consumindo, ou que esteja mais consumindo os parlamentares, né? Durante o recesso, inclusive. Estou surpresa com isso, né? Enfim, a reforma tributária, a gente já vem falando há anos da necessidade da reforma tributária. Tem um outro ponto aqui que os governos não têm prestado atenção, mas existe um déficit previdenciário muito forte nos estados e nos municípios. A gente tem que discutir isso, mas o Congresso não discute. E o que a gente vai ver agora no segundo semestre é sempre a mesma lógica. Assim, o primeiro ano de um governo, o primeiro ano de um ciclo de 4 anos é o ano que mais importa, porque depois todas as movimentações elas ficam em torno de sucessão de mesas diretoras e eleições, ou municipais ou presidenciais, né? Esse é um ano em que os parlamentares, eles, desde março, eles estão se preocupando, quer dizer, o recesso terminou em fevereiro. Em março, a preocupação já começou com eleições municipais e tem a sucessão nas mesas, né? A gente tem visto, aliás, essa discussão da sucessão das mesas que deve acontecer no ano que vem. A gente viu essa discussão tomar corpo em outubro ou novembro do ano passado. Então, o Congresso Nacional está há quase um ano discutindo a sua própria sucessão, a formação de mesas lá dentro do Congresso. E aí essas pautas importantes, como a LDO, reforma tributária, PEC da anistia, a PEC da anistia ela vai ser votada ali numa madrugada, rapidinho, ninguém vai perceber, oba, beleza, foi aprovada, a gente não deve mais nada para ninguém. A LDO, assim, de novo, eu fiquei 10 anos lá em Brasília, eu não vi um ano que essa LDO não foi discutida no último minuto. É um negócio absurdo, assim, a falta de vontade do Congresso Nacional para discutir a LDO. Então, o debate nesse ano, agora no segundo semestre, depois que eles voltarem de mais um recesso, vai ser em torno de prefeituras e sucessão das mesas. A gente sabe que tanto o Pacheco quanto o Lira já tem feito isso desde o ano passado. É a pauta preponderante do Congresso Nacional. O Lira quer fazer o sucessor dele para poder se garantir para 2026. O Pacheco, então, nem se fala, porque se ele conseguir fazer a sucessão, ele consegue fazer a eleição municipal, ele consegue se garantir para o governo de Minas Gerais em 2026. Então, percebam como eles acabam legislando para eles mesmos, né? E aí essas pautas importantes, elas ficam completamente de lado. De novo, a gente sempre defendeu, nós, cientistas políticos, sempre defendemos, desde o ano passado, desde o início do ano, quando começou essa discussão da reforma tributária, no ano passado também, que o ideal seria que ela fosse feita junto com uma reforma administrativa. A reforma administrativa foi pautada pelo Lira 1 ou 2 vezes e ela simplesmente foi de lado. Vai ser necessário, você não pode fazer uma reforma tributária sem uma reforma administrativa. O Estado vai pesar no meio disso tudo. E aí eu nem vou falar do déficit previdenciário. Então, o Brasil tem problemas que ali em 2026 ou no próximo governo, depois de 2026, vão estourar. E a gente não está discutindo isso. É uma preocupação atrás da outra com a sucessão do poder. E falando em sucessão, Laura, o que chega para nós, pelo menos, né? Obviamente que são informações de bastidores, por enquanto. Há um favorito de Lira, apontam Elmar Nascimento do União Brasil. E segundo também essas informações de bastidores, especula-se, vamos colocar assim, dificilmente Davi Alcolumbre não será o próximo presidente do Senado Federal. Você acha que vai ser possível União Brasil ocupar esses 2 espaços tão importantes, tanto
coordenando, comandando a Câmara, como também o Senado? Isso vai acontecer? É possível? Possível é. Mas... A gente pode dizer que em Brasília e na política tudo é possível. Então, nada está descartado, sem dúvida. E essa pauta, de fato, gera muito burburinho para a política, porque é muito importante quem que vai estar naquele lugar de poder. Tem muita relevância para a aprovação de tudo no Brasil. Então, é óbvio, né, que imaginar que esse seja um tema de muita relevância dentro do Congresso Nacional. Inclusive, assim, obviamente, né, que temos muitas temáticas que estão para serem avaliadas, mas a questão de passar várias leis e reformas em regime de urgência também me preocupa muito. Então, assim, eu vejo alguns pontos como uma forma de se precaver, talvez, para analisar melhor alguns temas, tá? Então, assim, alguns temas que não devem estar em regime de urgência para justamente não acontecer isso. No mesmo dia alguém apresenta um novo projeto ali alterando alguma parte, ninguém leu, isso é aprovado, como, de que forma? Então, assim, não aprovar em regime de urgência algumas alterações, eu acho que temos que olhar também como um ponto positivo aqui. Sim, Maria, a própria regulamentação da reforma tributária caminhou em regime de urgência, se não me engano, né? Na Câmara dos Deputados. Na semana passada, nós falávamos aqui no Linha de Frente, na quinta-feira, que pelo menos o Senado está tendo o cuidado. O Pacheco já deixou muito claro que não vai caminhar rapidamente essa pauta lá no Senado Federal. Só que aí, como essas discussões, elas se conversam e se conectam? Eleições para as mesas diretoras, discussões de pautas tão importantes e que impactam o Brasil todo mundo, como a reforma tributária, eleições municipais que vão só se intensificando a partir de agora. Como coordenar tudo isso e não deixar nenhum debate prejudicado? Muito complicado isso que você disse, é verdade. A questão da reforma tributária acabou virando uma coxa de retalhos, né? A gente conversou aqui em programas anteriores, onde cada lobby fez sua parte e, convenhamos, não foi a reforma que o Brasil, de fato, ainda precisa. Tudo bem que é a primeira fase para essa reforma maior acontecer, que vai entrar em tese totalmente em 2033, então ainda vai ter chão para muito debate, espero eu. Mas o que você falou é que são assuntos extremamente importantes para a sociedade e toca num ponto que eu acho que é extremamente crucial para a saúde da nossa democracia. O quanto esses assuntos, eles não são transparentes, eles não envolvem a população como um todo, as pessoas não fazem ideia do que está sendo discutido e como isso impacta a vida delas, ou seja, a política ainda é um assunto muito intangível para o cidadão comum, porque a própria forma como os advogados aqui vão me matar, mas a própria forma como as leis são escritas. Eu entendo tudo isso, mas assim, como cientista política, é muito difícil para uma pessoa compreender do que está se tratando, assim. Eu acho que a política em Brasília, ela é uma ilha muito distante da realidade do nosso país. E eu acho que um outro problema, essas discussões tão rápidas, elas dão espaço para os jabutis, né? Para quem não conhece, os jabutis são aqueles artigos inseridos em última hora que não tem muito a ver com o assunto, com o teor maior da lei que está sendo discutida. Às vezes não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas é para justamente você passar ali, fazer um pequeno favor para um grupo de interesse, algo do tipo. E diante de tantos assuntos importantes sendo discutidos em eleições municipais, enfim, me preocupa um pouco as consequências disso para as eleições e para a democracia como um todo. E é justamente o que eu estava falando, desses jabutis de não votar algumas pautas em regime de urgência e com alteração do texto legal no mesmo dia da votação. É muito preocupante. Exato. Não tem como fazer, mas assim, se pensarmos a quantidade de temas importantes que o Congresso vai se debruçar nessa volta do recesso, inclusive já deixo aqui um pedido para o senador Rodrigo Pacheco para colocar a atualização do Código Civil em pauta, que eu participei da subcomissão, eu gostaria também que ele colocasse, prometeu colocar assim, voltando, vamos ver. Quantos artigos, Laura? Quantos artigos? Deixa pra lá isso daí. São mais de 500, mais de 400? São mais de 500, mais de 400. Pois é, sim. Eu acho que o Pacheco não vai te atender nesse ano. Eu espero que sim. Inclusive, eu fui a relatora de um livro novo, né? Que é o livro de Direito Digital.
vai chamar de Direito Civil Digital, se der tudo certo, tem 10 capítulos, realmente é muita coisa, e ele justamente passou essa informação para nós, que ele precisaria ler com cuidado tudo antes de colocar para votação. Então, assim, pensando pelo lado positivo de termos realmente, né, essa precaução em analisar os textos que serão votados. Acho que em 2025 ele vai atender o seu pedido, muito possivelmente. Veremos. Quando sair o déficit zero? Quando sair o déficit zero aí, pode ser que não seja em 2025. Mas, Amanda, falando um pouquinho então de política econômica, já que sem querer a gente entrou nessa pauta, nessa semana o Haddad, não me lembro se ontem ou anteontem, o Haddad deu uma entrevista saindo do Ministério, saindo de uma reunião que ele havia tido no Palácio do Planalto, sinalizando o quê? Muito possivelmente, hora que nós tivermos esse relatório orçamentário, agora na semana que vem, na segunda-feira, é possível que haja ou bloqueios de orçamento, no caso de a despesa do governo crescer acima de 2%, que é o teto imposto pelo arcabouço fiscal, ou contingenciamento, se a receita não crescer conforme o governo estava esperando. Por mais que o governo tenha tido dificuldades de avançar em algumas questões no Congresso Nacional, que é majoritariamente conservador, não há muito o que reclamar nas pautas econômicas. O próprio ministro Padilha já deu entrevistas dizendo que nesse quesito o governo está relativamente satisfeito. Essa política econômica, como ela avançou até agora, apesar das críticas do presidente, mas recuos feitos ao mesmo tempo, sinalização de cortes, sinalização de pente fino em benefícios sociais, tem caminhado bem? Queria ouvir sua opinião. Bom, é um assunto um tanto que complicado, né? Porque, gente, a conta é simples. Gastar menos do que arrecada. Isso acontece na prática? Vamos combinar? Que não. Então, o assunto vem sendo discutido, mas com certeza atrelar a desburocratização do sistema tributário junto com associando a arrecadação tanto das empresas quanto dos indivíduos é uma pauta extremamente importante. Acho que a gente já vem avançando, mas nós estamos ainda muito aquém. É isso mesmo? Deise, precisamos avançar mais nessas pautas econômicas? Políticas a gente deixou claro que sim, né? Não, precisamos sim, Lívia. A gente tem um ponto, assim, os cortes que o governo propõe, eles nunca são do lado dos gastos, né? Nunca são dos gastos deles, né? Então, isso acaba complicando muito. E a gente tem que lembrar que tem uma característica, eu gosto sempre de olhar para a história, porque eu acho que ainda mais um governo que está indo para o seu terceiro mandato, né? E aí eu nem vou falar dos outros mandatos presidenciais do PT, mas existe uma característica econômica que é muito forte, a gente então tem que olhar para trás. A gente teve ali um respeito à meta fiscal somente no Lula 1, tá? Que foi um respeito a essa meta fiscal justamente por causa do plano real que vinha do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, tinha uma estabilidade financeira, era um respeito a essa estabilidade financeira. Quando o presidente Lula se reelegeu e foi para o Lula 2, que a gente chama, a meta fiscal ela foi pelos ares ali já no primeiro ano. E vocês imaginem como isso se estendeu para esses governos do PT, porque a Dilma Rousseff ela foi justamente empichada por causa das pedaladas fiscais, né? Então, a pauta econômica da esquerda, ela tem se demonstrado bastante vulnerável, para não utilizar outra palavra. E o que a gente tem visto agora nesse Lula 3, esse início de Lula 3, que eu sei que as pessoas não gostam quando a gente fala isso, porque teve uma melhora na economia, mas como que se eu não percebo isso? Mas, em linhas gerais, houve sim uma pequena melhora na economia, mas isso, olha só, aí a gente até brinca que é um pouco de sorte do Lula, porque ele teve essa sorte vindo do Fernando Henrique Cardoso e agora ele teve vindo do governo anterior, né? Mas ele está surfando de novo uma onda positiva na economia. Fato é que depois de um ano e meio, isso não tem conseguido se sustentar. Então, agora, ele vai ter que provar, para chegar até 2026, que ele realmente consegue levar a economia adiante. Eu acho que de agora até 2026 vai ser o grande teste de fogo dele. Nessa primeira metade de Lula 3, o que a gente tem visto é uma inadequação do presidente com o mercado, né? De novo, repete a mesma história que a gente viu outras vezes. O mercado é o inimigo, o empresário é o inimigo, só que dessa vez ele tem feito um jogo ali com o Haddad, que para mim tem sido uma grata surpresa desse governo, mas ele faz um jogo com o Haddad de morde e assopra, né? Então, ele vai lá, bate no Banco Central, bate na Petrobras, bate em todo mundo e o Haddad vai lá e assopra. Mas eu acho que até agora
em aspectos gerais, em linhas bem gerais e bem amplas, tem tido uma economia mínima, vamos usar essa palavra, minimamente positiva. Mas o grande teste de fogo dele vem agora. Chegará ainda.